Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de paz. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais paradoxais e, eu diria, influentes da literatura antiga, o livro de Eclesiastes. As nossas fontes aqui são introduções de bíblias de estudo e a nossa missão é tentar decifrar a mensagem por trás daquela frase super famosa e, para muita gente, bem pessimista. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É uma missão em tanto, né? Porque o livro se apresenta quase como um experimento filosófico. O autor, que se chama de O Pregador, ele decide testar, assim, sistematicamente, todas as fontes de felicidade e de propósito que a vida oferece. Só para ver o que realmente funciona. Ah, interessante. Então, o que a gente vai fazer hoje é basicamente acompanhar os resultados desse experimento, sabe? Passo a passo. E descobrir se no fim ele termina em desespero ou numa forma bem inesperada de sabedoria. Certo. Vamos começar pelo investigador, então. Quem é esse tal de pregador? A tradição liga ele a uma figura bem famosa, não é? Exatamente. A tradição aponta direto para o rei Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele era conhecido pela sabedoria, pela riqueza, uma coisa lendária. Faria sentido. Ele seria a única pessoa com recursos para fazer um experimento desse tamanho. Pois é, testar todos os prazeres, construir grandes obras, acumular todo o conhecimento. Mas muitos estudiosos, hoje em dia, eles questionam isso. E por que eles questionam? É por causa do estilo do texto, da linguagem? Principalmente, a linguagem hebraica que é usada em Eclesiastes tem umas características que, segundo esses estudiosos, são de um período bem posterior ao de Salomão, sabe? Tem influências do aramaico, que era tipo a língua universal do Império Persa. Entendi. Mas o mais interessante é que o próprio livro parece não se importar tanto com a identidade exata do autor. Ele usa o título Coelete, que a gente traduz como pregador ou mestre. É mais uma função do que um nome. Ah, como se fosse um cargo. Isso. Significa aquele que reúne uma assembleia. Ele está, na verdade, coletando sabedoria para a gente. Então o foco não é em quem está falando, mas no que está sendo dito. E esse Coelete, ele não estava falando sozinho no deserto. As fontes mostram que ele fazia parte de uma conversa muito maior que já rolava no mundo antigo. Precisamente. Eclesiastes pertence a um gênero que a gente chama de literatura de sabedoria. E essa era tipo uma grande conversa internacional na antiguidade. No Egito, por exemplo, você tinha textos como os Cânticos do Arpista, que já lamentavam como a vida é curta e falavam para aproveitar o presente. Nossa, que interessante! E na Mesopotâmia, a famosa epopeia de Gilgamesh, que narra a busca de um rei pela imortalidade depois que o amigo dele morre. Eclesiastes é então a contribuição de Israel para essa busca universal por sentido. Só que com uma resposta radicalmente diferente. Até agora, o livro parece ter um tom bem sombrio, mas as fontes sugerem que tem uma palavra-chave, quase um código, que, se a gente decifrar, muda toda a perspectiva. A famosa palavra vaidade. Essa é a chave que abre tudo. Porque quando a gente ouve vaidade, a gente pensa em orgulho, né? Alguém se olhando no espelho. Sim, arrogância. Mas a palavra hebraica original, hebel, não tem nada a ver com isso. Ela aparece 37 vezes no livro e o significado literal dela é fumaça, vapor, sopro. Fumaça. Pensa no seu hálito num dia frio. Ele é real, você consegue ver, mas quando você tenta agarrar, não tem nada ali. Desaparece em segundos. Uau, isso muda completamente a leitura. Então, quando o pregador diz que tudo é evêbio, ele não está dizendo que a vida é inútil ou sem valor. Exato. Mas que ela é passageira, é efêmera, impossível de controlar. Como fumaça. Exatamente essa é a imagem. A vida, quando vivida só debaixo do sol, e ele usa essa expressão umas 29 vezes para falar de uma vida puramente terrena, sem Deus na equação, ela é frustrante. Porque é como tentar construir um castelo de fumaça. É bonito, é real, mas é transitório, enigmático, e é a partir daí que ele começa os experimentos dele. Ok, então vamos entrar no laboratório do pregador? O primeiro experimento parece ser com a própria sabedoria, a busca pelo conhecimento. Parece um bom começo, mas a conclusão dele é bem radical, né? Sim,
É chocante. Ele diz que se dedicou a estudar, a conhecer tudo. E, de fato, ele reconhece que a sabedoria é útil. É melhor do que a tolice, como a luz é melhor que as trevas. Ela ajuda a gente a navegar pela vida. O problema é que ela não resolve a questão fundamental. Que seria a morte. Exato. Ele conclui: o que acontece ao tolo também me acontecerá a mim, porque pois busquei eu tanta sabedoria. No fim das contas, o sábio e o tolo, eles têm o mesmo destino. Puxa. O conhecimento não salva a gente da mortalidade e os dois são esquecidos com o tempo. Isso soa quase como um convite ao niilismo. Tipo, não adianta se esforçar para ser sábio, o resultado final é o mesmo. É essa a mensagem? É uma provocação, sem dúvida. Mas o ponto não é que a sabedoria é inútil. A questão é que ela não é a resposta final. O pregador está atacando a nossa tendência de transformar o conhecimento num ídolo, numa fonte de salvação que ele nunca prometeu ser. A sabedoria é uma ferramenta, não um Deus. Certo, entendi. Então, a busca puramente intelectual não leva a satisfação duradoura. Mas e algo mais palpável? A maioria das pessoas persegue o sucesso financeiro, o conforto, pensando: ai, se eu tivesse só um pouco mais, aí sim eu seria feliz. O que o pregador descobriu nesse caminho? Olha, ele foi com tudo nesse experimento. Construiu casas, plantou vinhas, acumulou ouro e prata, teve tudo que o coração poderia desejar. E a conclusão dele? Hebel, fumaça. De novo. De novo. Ele descobriu umas coisas bem interessantes. Primeiro que a riqueza não satisfaz. Quanto mais se tem, mais se quer. É um desejo que nunca acaba. Curioso como essa observação de quase 3.000 anos parece ter sido escrita ontem, né? A ideia de que a riqueza pode gerar mais ansiedade do que paz. Exatamente. Ele observa o estresse, a insônia de quem tem muito, o medo de perder tudo e, no fim, o mais irônico de tudo. Você trabalha a vida inteira para juntar uma fortuna e tem que deixar para outra pessoa, que talvez seja um tolo e vai desperdiçar tudo. Nossa, que frustrante. É uma busca frustrante e, no fim, fora do nosso controle. De novo, não é que o dinheiro seja mau em si, mas ele é um péssimo mestre. É uma fonte de sentido muito, muito instável. Ok, então conhecimento e riqueza. Hebel. O pregador então olha para algo maior. Poder. Política. A esperança de que se a gente organizar a sociedade do jeito certo, a gente vai encontrar justiça e sentido. O que ele conclui? A análise dele é brutalmente realista. Ele olha para os ciclos de opressão, de injustiça, e ele não vê uma solução política definitiva. Ele diz: vi as lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham consolador. Do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Ele parece dizer que o próprio sistema está fadado à futilidade, que a injustiça é uma constante. Isso é um pouco desanimador. Porque ele vê que o poder debaixo do sol é um jogo de soma zero. Não resolve o problema fundamental da natureza humana. Ele não está defendendo a anarquia, claro, mas ele nos alerta contra a idolatria da política. Entendi o perigo de colocar toda a nossa esperança em líderes ou sistemas. Isso, porque eles também são hebeu, são passageiros e imperfeitos. E aqui vem o ponto que, para mim, é o mais surpreendente. Depois de analisar sabedoria, riqueza, poder, ele vira a lente crítica dele para o zelo religioso. Como assim? A religião não deveria ser a resposta? Esse é um dos pontos mais provocadores do livro. Ele não critica a fé em Deus de jeito nenhum, mas ele critica a religiosidade vazia. Ele adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Ele critica as pessoas que tentam manipular a Deus com excesso de sacrifícios, promessas que não foram pensadas, rituais mecânicos. É uma crítica à religião como performance, aquela ideia de que a gente pode impressionar a Deus com as nossas ações, como se fosse uma transação comercial. Precisamente. Pro pregador, Deus não se impressiona com isso. Esse tipo de religião também é hébil, também é fumaça. O que importa é uma atitude de escuta atenta e reverência sincera. Não um ativismo religioso frenético, sabe? Ok, então a gente chegou num ponto crítico. Se a sabedoria, a riqueza, o poder
e até a religião superficial são declarados como fumaça, como passageiros, o livro é só isso, é um manual da desilusão. Onde é que fica a esperança? É exatamente essa pergunta que o livro quer que a gente faça. Ele nos leva ao fundo do poço para mostrar que a saída não está onde a gente estava procurando. O diagnóstico sombrio da vida debaixo do sol é o que torna a solução dele tão poderosa e, ao mesmo tempo, realista. Então ele não termina na desesperança? Não, de jeito nenhum. Ele oferece uma resposta que se resume em duas recomendações centrais. Espera um pouco. E isso parece uma contradição. O livro passa capítulos inteiros dizendo que tudo é vapor, é fútil, é passageiro, e de repente a solução é curtir a vida? Como é que essas duas ideias podem coexistir sem uma anular a outra? Essa é a genialidade da tensão que o livro cria. É a pergunta perfeita. A primeira recomendação, que aparece umas 7 vezes pelo menos, é desfrutar a vida. Mas não é curtir a vida apesar da futilidade. É encontrar alegria dentro da futilidade. Como assim? A lógica é a seguinte: já que você não pode controlar o futuro, nem entender completamente os mistérios da vida, e já que tudo é passageiro, a única coisa que você realmente tem é o agora. Então, em vez de buscar um propósito grandioso, abstrato, que nunca se alcança, é encontrar significado nos momentos simples e presentes do dia a dia. Precisamente. Ele diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente. Desfruta a vida com a mulher que amas, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ele chama essas coisas, a comida, os relacionamentos, a satisfação no trabalho, de dádivas de Deus. São como pequenos presentes. Isso, pequenos presentes divinos espalhados pelo caminho. E a sabedoria está em reconhecer e apreciar esses presentes. Isso nos leva à segunda recomendação, que eu imagino que seja a base para essa primeira. Como é possível desfrutar desses pequenos momentos sem cair em desespero por eles serem tão passageiros? Aí entra a segunda e mais fundamental recomendação: temer a Deus. E aqui, de novo, a gente precisa decodificar a palavra. Temor aqui não significa ter medo, tipo um pavor paralisante de um tirano. Significa uma profunda reverência, um respeito, uma admiração que nos coloca no nosso devido lugar no universo. Então, se a vida debaixo do sol é Ebel, é como essa névoa constante, o que seria esse temor a Deus em termos práticos? Qual a metáfora? Se a vida é uma névoa, o temor a Deus é a rocha. É o ponto de referência firme que nos impede de nos perdermos na futilidade. Significa reconhecer que existe um Deus soberano que governa o universo, guardar seus mandamentos e confiar no plano dele, mesmo quando a gente não entende. Aham. A conclusão final do livro é exatamente esta. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. É essa reverência que dá peso, que dá sentido e estabilidade aos momentos passageiros que a gente desfruta. A forma como o livro é escrito também parece refletir essa tensão, né? As fontes mencionam que ele não tem uma estrutura linear, lógica. Ele salta de um tema para o outro, parece até contraditório às vezes. Sim, a estrutura dele é mais poética, mais meditativa. É como se a gente estivesse ouvindo o fluxo de consciência de alguém lutando honestamente com as grandes questões da vida. E essa estrutura fragmentada é genial, porque ela espelha a natureza confusa e muitas vezes ilógica da própria vida como a gente experimenta. E essa estrutura leva a algumas passagens que, se a gente lê isoladamente, podem ser bem chocantes. As fontes mencionam versículos que parecem até questionar a vida após a morte, dizendo que o destino dos homens e dos animais é o mesmo. Exatamente. Se você pegar esses versículos fora de contexto, eles soam como puro materialismo. Mas dentro da estratégia do livro, eles têm um propósito muito claro. O pregador está nos forçando a encarar a realidade da vida debaixo do sol, nos seus termos mais duros. É como se ele dissesse, olha, do ponto de vista puramente terreno, é isso que a gente vê. A morte parece o fim de tudo, ele remove todas as nossas falsas seguranças, as respostas fáceis, para que a gente seja forçado a buscar segurança no único lugar onde ela pode ser encontrada, na confiança em Deus que está acima do sol.
Então, como é que essa reflexão tão honesta, às vezes tão brutal, se encaixa na grande narrativa da Bíblia como um todo? Qual é o papel de Eclesiastes nesse quebra-cabeça? Olha, ele desempenha um papel fundamental e preparatório. Ao demonstrar de forma tão contundente a futilidade de encontrar salvação e sentido só nos nossos esforços, na nossa sabedoria, riqueza, poder, Eclesiastes cria um anseio profundo por algo mais. Ele prepara o terreno do coração humano. Entendi. Numa leitura cristã, ele é o grito por uma resposta que a humanidade não consegue encontrar por si mesma. Ele nos faz perceber a nossa necessidade da graça de Deus e aponta para um pastor e uma sabedoria ainda maiores que Salomão. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina, aos 42 anos. No fim das contas, então, Eclesiastes não é um livro sobre desespero. É um olhar brutalmente honesto sobre a vida, que nos mostra onde a felicidade duradoura não pode ser encontrada, para que a gente possa se voltar para onde ela realmente está. A tensão central é exatamente essa: a realidade da vida debaixo do sol, que é rébil, passageira com o vapor, e o significado que a gente encontra ao viver essa vida com reverência a Deus e gratidão por seus presentes diários. Ele não nega a dor e a frustração do mundo, mas coloca tudo isso numa perspectiva muito maior. Isso nos deixa com um pensamento para refletir. O pregador diz que há um tempo para tudo. Com uma aceitação da natureza temporária e passageira dos nossos momentos, como o livro sugere, poderia transformar a maneira como a gente encara nossas tarefas, nossas alegrias e lutas diárias, não com desespero, mas com um senso mais profundo de presença e de gratidão. Que Deus abençoe todos os ouvintes.